Fala pessoal, Marco Silva aqui. Vamos falar hoje sobre a bolha maromba. Pois é, eu fiz algumas anotações aqui para a gente poder fazer uma análise, fazer uma análise geral aqui de como é que está o mercado da maromba no Brasil, né? Mídia, atletas, influenciadores. Eu estou aqui com outro celular aqui, que eu fiz as anotações para que vocês possam seguir a mesma linha aqui de raciocínio. Eu posso explicar um pouco mais, né? Eu acompanho a bolha maromba já faz aí mais de 10 anos. Eu, eu tenho acompanhado sempre os atletas, eu tenho acompanhado sempre os influenciadores, as marcas, as estratégias de marketing, tudo isso. Eu gosto muito de entender como funciona para poder exatamente ter uma visão mais ampla do mercado, né? Entender que todo mercado tem a sua facilidade e a sua dificuldade. Tem ali também os momentos bons, momentos ruins. E vamos entender um pouco. Eu fiz aqui a anotação. Primeiramente, eu quero falar sobre o momento atual da maromba no Brasil. Eu tenho verificado, né, eu tenho feito uma observação, eu tenho analisado um pouco o momento atual da bolha maromba no Brasil e eu tenho percebido que a bolha maromba no Brasil me parece que ela está muito no momento dos anos 80 e 90 dos Estados Unidos. Para quem não acompanha, para quem não sabe, os Estados Unidos nos anos 80 ou 90, claro, antes ali de 70 tinha lá o Arnold Schwarzenegger já brilhando, mas os anos 80, eu acredito que os anos 80, essa é uma análise minha, tá? Eu acredito que nos anos 80 e 90 a maromba nos Estados Unidos teve um grande avanço. O mercado ampliou, as marcas internacionais ampliaram, cresceram bastante. Os bodybuilders começaram a ganhar melhores patrocínios, apesar de que ainda há uma análise geral de que os bodybuilders brasileiros ainda ganham mais do que os americanos nesse caso. Mas eu, olhando e verificando um pouco a bolha maromba, eu percebo que no Brasil me parece que estamos aí nos anos 80 e 90, onde temos diversos influenciadores, atletas, canais de notícias. Temos inclusive as academias cheias. Cada dia mais as pessoas estão. Cada dia mais eu vejo mais uma academia na esquina. As pessoas estão aderindo às academias. Os jovens, os adolescentes estão aderindo às academias. Eu percebo que aumentou o número de academias também. E isso é muito bom, né? Isso é interessante, né? A época lá dos anos 80 e 90, né? Dos Estados Unidos, nós tínhamos aí Lihane, né? Tínhamos, antes do Lihane, temos ali Arnold Schwarzenegger, Flex Wheeler, Dorian Yates, temos também o Ronnie Coleman e o Jay Cutler, né? Que foi aquela batalha intensa do Jay Cutler tentar vencer o Ronnie. E essa foi uma era muito de ouro, né? Uma era onde bodybuilding nos Estados Unidos estava bombando. E agora estamos vendo esse crescimento no Brasil. Temos aí um Open e Rafael Brandão, que está cada vez mais próximo de ficar ali entre os top 3 ali, top 4, top 3. Temos aí também o nosso Ramondino, que também, apesar de ter tido aí um problema na sua colocação, mas acredito que ele vai se recolocar ali no top 2 e depois chegar no top 1, né? Então vamos entender um pouco aí. Então a primeira observação que eu trago é a do momento atual do Brasil. O Brasil está nos anos 80 ou 90, que era os Estados Unidos. 2. As marcas de suplementos patrocinam os atletas e fornecem cupom de venda de suplementos. Então, quem não entende e não acompanha isso, as marcas de suplemento no Brasil, elas disponibilizam cupons para os seus atletas. Então os atletas, eles, além de serem competidores, eles também vendem para a marca, né? São como vendedores comissionados. E não só os atletas, mas influenciadores também recebem cupom para poder exatamente vender ali, né, e ganhar comissão em cima. Então é um ganha-ganha nesse caso, né? Então criou-se essa cultura no Brasil dos cupons. As marcas de suplementos, né, elas sempre utilizam desse modelo, né? Ou a sua grande maioria, né? A Growth, Max Titânio, temos aí também Probiótica, Integral Médica, temos a Black School, Adaptogen, temos também a FTW também,
Então essas marcas aí, elas disponibilizam cupons. Inclusive é uma briga muito grande dessas marcas para poder tomar o mercado, né? No mercado do Brasil de suplementos há um consumo absurdo, né? As marcas aí estão avaliadas na casa do bilhão. Então elas têm uma grande competição entre si e elas faturam muito com seus atletas e influenciadores. E elas contratam bastante. A Growth mesmo tem uma série de influenciadores e atletas no TikTok, no Instagram, no YouTube. Então isso é muito interessante. Terceiro ponto que eu vejo aqui: canais grandes de maromba de entretenimento. Então a maromba, a bolha da maromba no Brasil, tem grandes canais de entretenimento, como o do Renato Cariani, do Léo Stronda, né? Lembra lá a Fábrica de Monstros que o Léo Stronda tinha e que voltou agora novamente. Sangue Marombeiro, Sangue Marombeiro não. Temos aí Fernando Sardinha, também com entretenimento. Gorgonoide, temos aí o Gorgonoide também, que faz muito entretenimento, apesar que ele também fala sobre notícias da maromba, mas ele tem uma parte de entretenimento boa. Monstercast também, né, entretenimento, então ele faz uma entrevista com o pessoal, né, e conversa, e tem brincadeira e zoeira. Inclusive eu acompanho bastante aí o Ed, o Superman. Cara, eu gosto bastante do podcast deles. Apesar deles não... Comparado hoje em dia, né, que a gente vê na casa do 1 milhão de inscritos aí o pessoal, o Monstercast eles têm menos inscritos, porém eles têm muita relevância, né. Não à toa eles entrevistaram aí o Ron Coleman, né. Então, só isso aí já é um grande feito na vida deles. Não só o Ron Coleman, né, eles entrevistaram outros também. Então isso é muito bom. Temos também quem? Lelis, né? O Lelis também aí é mineiro. Ele é atleta e empresário também, influenciador. Ele tem canal e ele brinca muito, ele gosta de zoar muito, fazer muita brincadeira. Falei dele vlog, tinha muita a parte dele vlog muito forte. Temos o Leandro Twin e o Toguro, né? Leandro Twin, nesse caso, é uma parte mais de conteúdo educacional. O Leandro Twin e o Toguro mais freestyle, né? O Toguro ele fala de maromba, fala de treino, mas depois fala de bebida, então é uma mistura. Mas também o Toguro ainda se encaixa no mundo da maromba, né? Ele se considera um marombeiro e ele fala de treino, ele fala de atleta, ao mesmo tempo que ele fala de festa, de bebida e de outras coisas. E agora o quarto ponto. O quarto ponto é o canais de notícias simples, né? Na bolha maromba, pessoal, há muitos canais que eles são canais simples, porém eles têm muita relevância, né? Simples, quando eu falo no sentido de serem canais que não têm uma grande produção, mas ao mesmo tempo que eles são muito relevantes na parte de notícias, muito relevantes na parte de opinião. Temos aí, por exemplo, como canais de notícias simples, Notícias Maromba, onde é um canal no YouTube onde ele vai falar de notícias. E nessas notícias aí, em nenhum momento aparece o rosto da pessoa dona do canal. Na verdade, isso é só notícia, é só o áudio dele falando o que aconteceu durante a semana, durante o dia, contando sobre os influenciadores ou atletas, e pronto. Feito isso, ali passa o vídeo ali, e você assiste o vídeo ali com as breves notícias que aconteceram e acabou. Mas tem um alcance absurdo dentro da maromba. Um outro também que nós temos, Coach Rubens, que está nos Estados Unidos, mas ele faz também um vídeo, um conteúdo mais cara ali, né, cara a cara ali, falando um pouco de notícias do que está acontecendo, porém repara que não há uma grande produção, mas a qualidade do vídeo é muito boa, a qualidade do áudio é muito boa, porém a estrutura, né, não há uma grande estrutura em cima do canal dele, mas muito bom também. Temos Sangue Marombeiro também, que fala de notícias, da mesma forma também ali falando notícias, o áudio ali, a pessoa falando. Temos o Old School Maromba News, que segue também o mesmo padrão de trazer as notícias ali e só com áudio, sem muita explicação sobre uma pessoa falando ali e dando sua opinião, né? Na verdade ele deixa a opinião para a pessoa. Temos aí o Jason do Projeto Giga, né? Jason também, que é uma pessoa que fala muito de notícias atuais, fala muito da opinião dele da maromba, fala sobre o que está acontecendo na maromba atualmente, sobre o que aconteceu, polêmicas, e ele explica. Porém, no caso do Jason, ele já bota a cara a tapa ali, ele já dá a opinião, ele já fala, já explica.
sobre o que está acontecendo e qual a opinião dele, né? E temos também o Gorgonoid. O Gorgonoid também, que traz ali um, um canal também falando de notícias, entretenimento. Gorgonoid mistura, né? Notícias e entretenimento, onde ele vai lá e fala do que aconteceu, as polêmicas, né? Brigas e por aí vai. Isso é uma curiosidade que o mundo da maromba tem muita briga, tem muita discussão, tem muita rixa, então ele aproveita muito disso. Isso é bem legal, né? O Gorgonoid, inclusive, eu acredito que da Bolha Maromba me parece ser um dos canais onde ele trabalha um pouco mais a produção, né? Ele tem um chroma key onde ele faz uma produção, ele mexe na tela aqui, mexe ali, mexe na thumb dele ali, faz uma produção mais desenvolvida. Ele tem também um No Sofá, que é ele e o Jason, né? Onde eles fazem uma produção ali que parece que eles estão no mesmo local, mas na verdade estão cada um no seu quarto. Mas aí eles fazem esse tipo de notícias ali, atualidades, falando um pouco, dando a opinião deles, que é o mais produzido assim que eu vejo. Quinto item agora é porque a maromba não aparece nas principais emissoras. Ao meu ver, eu acredito que a maromba não tem muita relevância nas grandes mídias. Apesar de aparecer no Globo Esporte, né, ali no portal de notícias, eu acredito que seja pelo fato da questão da apologia aos esteroides anabolizantes. Porque, como todos sabem, né, atletas utilizam esteroides anabolizantes, utilizam os Danones, né, e eles divulgam abertamente isso. Muitos atletas divulgam abertamente isso. Inclusive para muitos atletas ali é o que mantém, né, eles como atletas, né, senão não seria possível. E eu acredito que as emissoras têm essa dificuldade exatamente por isso, né? Pessoas influentes ali, eu acredito também que não aparece porque tem pessoas que talvez impeçam um pouco disso, né? Muito envolvimento com política. O amadorismo também, às vezes, a bolha maromba às vezes peca um pouco nessa questão do amadorismo, né? Algumas coisas são muito amadoras, né? Se você for comparar até mesmo com MMA, com luta, né? Você vai pegar assim os caras do MMA, da luta ali, no geral, seja jiu-jitsu, seja muay thai, ou luta livre, por aí vai. Eles desenvolvem um trabalho bem forte de portal de notícia, de trabalhar assessoria de imprensa, mídias ali, né, com as maiores principais mídias do Brasil de TV. Então, acredito que também seja por isso que não aparece muito nas principais mídias. Eu falo mídia aberta, né, imprensa aberta aí. E também pelo fato de ainda haver uma questão de se é um esporte ou um concurso, né? Muita gente ainda entende que a maromba, o bodybuilding é um concurso. Outros já entendem que é um esporte realmente. Então há muito essa divergência. Então acredito que essas divergências deixam a maromba ainda numa bolha, né, difícil de ser estourada para outros, para canais abertos, né, para emissoras abertas. Então acredito que a bolha maromba, inclusive eu acredito também que nem é necessário também eles estarem na imprensa aberta, na mídia aberta, porque a bolha maromba, como eu estou falando aqui, a bolha maromba ela tem vida própria. Ela tem seus influenciadores, seus atletas, seus canais. Hoje em dia, com redes sociais, você nem precisa mais de mídia aberta, né, de imprensa aberta, TV aberta. E para finalizar, pessoal, campeonatos de fisiculturismo com muitos atletas enfadonho, pouco atrativo e entretenimento, né? Então, o que eu percebo que os campeonatos ainda de bodybuilding, eles ainda são muito cansativos, né? Tem muitos atletas, muita gente competindo, é muito enfadonho, são muitas horas e muito pouco entretenimento, na verdade, né? Ali parece um monte de gente lá pousando. Todo mundo ali tá esperando o seu atleta pousar para poder ficar olhando. Ninguém tá olhando o outro, e sim o seu atleta. E isso fica cansativo, né? Fica enfadonho. Então, se você não entende muito da maromba e você quer
se inserir nesse meio é cansativo, porque você não entende muito o que está acontecendo, é cansativo ali, muito atleta aparecendo, todo mundo parece igual, e não tem ali um momento de entretenimento, um momento de música, de dança, um momento diferente, sabe? Para poder dar uma dinamizada ali, um momento de interação com o público, né? Não há como há em alguns outros esportes, né? Os americanos são bons, são muito bons nisso, né? Em fazer um evento onde dentro desse evento tem dança, tem música, tem entretenimento com a plateia, tudo isso para poder deixar o evento um pouco mais dinâmico, o esporte mais dinâmico. Outra coisa que eu percebo também, os backstages ainda muito amadores, filmagens ainda muito amadoras, né? Você vai ver os campeonatos, a cobertura ainda é um pouco amadora, com problemas na gravação, problemas de qualidade, problemas de iluminação. O que eu percebo também, atrasos nos eventos, né? É muito comum os atletas reclamarem de ficarem lá 4 horas esperando para entrar, quando na verdade já era para ter entrado. Atraso de 2, 3, 4 horas, 6 horas. Então é muito comum esses atrasos, né? Que eu acredito que isso é um amadorismo ainda dessa bolha maromba, né? Dos campeonatos ainda serem muito problemáticos nessa questão. Outra coisa que eu avaliei aqui, as polêmicas com as avaliações dos atletas. Às vezes tem árbitros que são tendenciosos a um atleta, árbitros que ignoram os outros atletas. Às vezes se torna até impossível avaliar todos os atletas, porque são muitas pessoas ao mesmo tempo sendo avaliadas ali, né? Que aí a gente entra naquele ponto que eu falei anterior, né? Muita gente num campeonato só, então acaba gerando muita complicação, fica muito pouco atraente, o evento fica enfadonho e cansativo. Outra coisa que nós podemos ver, transmissões pouco acessíveis. Então você vai ver uma transmissão de um evento desse, ele é muito pouco acessível, ele não é aberto ao público geral. Então se você quer se tornar ali, né, tornar esse esporte comercial, aberto, fácil de as pessoas entenderem, fácil de ser acessível ali, fácil de você ingressar nesse meio, é interessante que haja transmissões mais acessíveis, mais baratas, ou até abertas também, com parcerias com TV aberta, tudo isso. Então seria interessante. E o MMA versus o bodybuilding que eu vejo, né? Eu acompanho também o MMA, hoje nem tanto mais, porque eu percebi que deu uma quedazinha ali, tem alguns problemas em alguns eventos, né? Como o UFC, mas tem outros também, o Bellator que eu acompanho, o Jungle. E o que eu percebo é que os bodybuilders ainda ganham mais do que os atletas de MMA. Pelo que eu verifiquei, os atletas de MMA, eles têm muita dificuldade ainda de conseguir patrocínio, tem muita dificuldade ainda de fechar com uma marca, fechar com cupom com marcas, principalmente suplementos também, né? Até mesmo que a gente entende que seria muito fácil um atleta de MMA fazer aí uma parceria com marca de suplemento, mas me parece ser ainda um pouco dificultoso. Não sei porquê, mas ainda há uma certa barreira em relação a isso. Então eu vejo que os bodybuilders ainda ganham muito mais do que os atletas de MMA. É mais fácil, me parece ser mais fácil um bodybuilder ter um patrocínio, ter um cupom, do que um atleta de MMA. A gente tem muitos atletas de MMA no Brasil e no mundo até, mas a impressão que dá é que eles ainda fazem muito mais por amor, muito mais ali pela raça mesmo, de querer um dia ser reconhecido, mas ainda falta um pouco de gestão, autogestão da sua carreira, né? Então, ao mesmo tempo que eles aparecem muito nas TVs abertas, nos canais abertos, ao mesmo tempo que é muito disseminado o MMA, ao mesmo tempo que ele é assim muito acessível, ao mesmo tempo os atletas ganham muito pouco, ganham muito mal, até porque há muitas lesões e o custo é alto, né, de hospital, plano, tudo isso. E o que eu vejo é essa questão. E outra coisa, sobre os campeonatos ainda de bodybuilding, eu avalio que eles ainda são absurdamente caros, né? Se você for olhar
um campeonato, para um atleta participar de um campeonato, ele gasta 500 mil reais para participar de um evento, desde a parte de inscrição até a parte de pintura, backstage. Então é bem complexo, tá? Então essa é a minha análise aqui que eu fiz da bolha maromba, da mídia maromba, atletas e influenciadores. Se você gostou desse vídeo aqui, curte esse vídeo aqui, compartilha esse vídeo aqui, se inscreve no meu canal, que eu vou estar sempre trazendo análises de mercados, análises das bolhas que nós temos na internet, das bolhas que nós temos aí no mercado on e off. E fica ligado aqui no meu canal. Valeu? Fui!